Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Alimento Espiritual do Dia. Para quem não me conhece, meu nome é Shainer e aqui eu venho compartilhar com vocês o alimento espiritual que o Criador me passa e me dá. E eu posso generosamente compartilhar, dividir com aquelas pessoas ao qual desejam se alimentar da palavra do Senhor de maneira simples, de maneira direta, como o próprio Senhor, nosso Pai Celestial, assim é. Sem espetáculos, sem falsas profecias, apenas seguindo as instruções que Ele mesmo nos dá. Amém? Vamos seguir agora, vamos nos alimentar. Hoje o Senhor nos alimenta e nos mostra a palavra vinda do livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, versículo de 31 a 32. Provérbio capítulo 3, versículo 31 e 32, onde o próprio Pai Celestial nos ensina assim: Não tenha inveja do homem violento, e de modo nenhum imite o comportamento dele, porque Deus detesta o perverso, mas é amigo dos justos. Repetindo para ficar melhor o nosso entendimento: Não tenha inveja do homem violento, e de modo nenhum imite o comportamento dele, porque Deus detesta o perverso, mas é amigo dos justos. O que é que o Criador me ensina aqui? Eu posso compartilhar com vocês, também ensina a vocês, cada um de vocês que aqui nos acompanha. Quando eu digo assim, primeiro eu queria deixar bem claro uma coisa. Quando eu venho aqui para dividir esse alimento, eu quero todo dia eu veja, leia a palavra e acabo compartilhando com vocês. Essa palavra vai para cada pessoa que precisa nesse dia. Não é uma palavra que vai ser agradável apenas aos ouvidos de todos, porque muitas pessoas estão passando por aflições, por dificuldades. Mas é apenas o alimento do Senhor, o alimento espiritual, ela é apenas para quem precisa num dia que você abrir esse vídeo para assistir e ouvir. Você não vai ouvir uma palavra vinda da minha boca dizendo que você vai ter alguma coisa sem assim eu nem lhe conhecer, por sinal. É muito fácil falar, tem alguém aqui que vai precisar disso. Não, isso é muito fácil. O nome disso aí é manipulação. Manipulação do público. Isso é feio, as pessoas sabem disso, elas utilizam desse tipo de maldade só para conseguir like, conseguir visualização. Ponto. Mas aqui o Criador está dizendo o seguinte: Ele me alimenta espiritualmente e eu só faço compartilhar. É uma missão a qual Ele me passou, Ele me deu, e eu faço de bom grado, porque eu sei que vai ajudar alguém aqui em algum momento. E o Criador nos ensina assim: não tenha inveja do homem violento. Sim, e de modo algum imite seu comportamento, o comportamento deles. O Criador, é tão fácil a gente olhar para o mundo, né, e ver as pessoas violentas, né, os corruptos, pessoas malvadas, pessoas ostentando uma vida de luxo, né, onde não existe, teoricamente, problemas, né, dificuldades, ao contrário da nossa, vamos dizer assim, né? De repente a gente está passando por uma situação difícil, eu já passei por situação complicada, e passo, de vez em quando passo. Mas olhava para o lado, poxa, como é que pode, cara? Eu busco o Senhor, busco viver segundo a tua lei, e eu vejo fulano, aquela pessoa lá, e não faz nada disso, pelo contrário, sempre está prosperando, sempre está muito bem, você não vê dificuldade na vida daquela pessoa. É apenas uma ilusão. Isso é o que você consegue enxergar, isso é o que você quer, você está vendo aquilo ou qual ela quer que você veja. A vida dessas pessoas normalmente é um caos. Então, por isso que o Criador nos ensina sabiamente: não tem inveja da pessoa violenta, do homem violento. Como ele diz, é bem claro, não tem inveja do homem violento, de modo nenhum. Imite o comportamento dele. Por que o Criador fala isso? Porque ele sabe que aquilo ali é tudo fictício. Ele sabe que aquilo ali não vai levar a nada. Na verdade, vai levá-lo ao inferno. Entendeu?
O Pai Celestial é muito bom porque ele vê tudo. Ele não existe nada que se esconda do Pai Celestial. Está tudo à sua mostra, nada se esconde. Nem no coração do homem consegue se esconder, nem o pensamento. Ele sonda tudo e ele sabe. Não imite, não tem inveja. Não tem inveja. Não se junte com esses escarnecedores. Essas pessoas que esbanjam demais, que mostram coisas, entendeu? Cara, vai atrás, não tem vida correta. Elas vivem para o outro. Vivem para o outro. Quem é feliz de verdade, não precisa estar aqui expondo sua vida. Ou ridicularizando um filho ou uma filha, por exemplo. Ou um cônjuge. Certo? Não imite, não tenha inveja do violento. Quando ele diz violento, a pessoa violenta não apenas de agressão física, é violento verbalmente, é um violento das suas ações, é violento em tudo. É uma pessoa violenta que vê as coisas ao seu redor, um país onde a maioria das pessoas são pobres, que passam dificuldades, que estão passando por um sistema, por uma situação de escassez tremenda. Mas nas redes sociais, por exemplo, isso aqui se você não souber usar, você vai enlouquecer. Você pensa que isso aqui é verdade, isso aqui é, o nome já diz, isso aqui é uma rede social virtual. Sabe? Isso aqui é virtual. Entendeu? A minha vida, por exemplo, não se define apenas nesse momento aqui. Minha vida tem muitas coisas. Isso aqui é apenas um momento do meu dia, o qual eu compartilho com vocês, apenas isso. Mas pelo menos é um momento verdadeiro. É um momento verdadeiro. Porque aqui eu estou lendo a palavra do Senhor que Ele me dá nesse momento. E eu compartilho. Eu recebo a graça na mesma hora que eu estou lendo aqui, eu estou lendo para mim e para vocês. Eu não estudei essa palavra ontem, nem hoje mais cedo, não. Eu abro a Bíblia. Eu oro dentro do Criador. Abro a Bíblia. E vejo, é isso que tu quer para mim hoje. Bom, grande ensinamento. É um alimento que tu está me dando hoje. Entendeu? Não imita os violentos. Tem gente que é tão, não se diz do bem, mas abre a boca para dizer: você tem a vida que merece. Porra, fala isso para uma criança que está sendo violentada dentro de casa por um parente. Ela está tendo a vida que merece. Fala isso para uma criança que está dentro de um hospital com câncer, com leucemia. Ela está tendo a vida que merece. Fala isso para uma pessoa, uma mulher que está indo para o trabalho às 5 horas da manhã, pegando a lotação, pegando um ônibus ou um trem lotado, sendo bulinada por canalhas. Ela tá tendo a vida que merece, é isso mesmo? Tu tinha coragem de abrir a tua boca para falar merda dessa? Cuidado, são violentos. É esse tipo de gente que o Criador está dizendo, não tem inveja dos violentos. Mas nas redes sociais esbanjam coisa pra caramba, né? Isso é repugnante diante do Criador. Certo? Isso não é, como ele diz aqui, ele abomina esse tipo de coisa. Continuando. De modo algum, imite o comportamento deles. Ou seja, não imitar esses comportamentos nojentos, isso é imundo. Isso aí, desculpa a palavra, isso é escroto. Uma pessoa dessa é um escroto. Certo? É uma pessoa sem caráter, sem escrúpulo algum. Para abrir a boca, para falar uma coisa dessa, e outra coisa, isso aí é uma arma de persuasão, vale lembrar. Porque faz a pessoa pensar, eita, eu tenho uma vida que mereça, eu não quero ter isso. Entendeu? Aí começa essa pessoa faz isso para manipular, para que a pessoa, quem escute isso, fala, não quero essa vida não, eu não mereço essa vida, eu não mereço. E isso vai sendo, e a pessoa acaba absorvendo ou sendo manipulada a comprar algo que essa pessoa está querendo vender. Entendeu? A malícia. Isso é um violento. Ela está violentando o seu íntimo, ela está violentando a sua necessidade, ela está violentando as suas fraquezas. Isso é uma forma de violência. Ao invés de falar a verdade, ela está sendo violenta, ela está violentando as suas necessidades, ela está violentando a sua carência, ela está violentando a sua ansiedade.
Criador me mostra aqui hoje, eu estou compartilhando com vocês, para que eu não caia nessa falácia, não imite nem tenha inveja dos violentos, porque isso é ser violento. Como eu digo, violento não é só trocar soco. Você tem a violência psicológica. Isso é uma violência psicológica. Não é só xingar, não. Você utiliza a violência psicológica manipulando a pessoa desse jeito. E aqui nas redes sociais é o que mais tem. Pessoas que utilizam desse tipo. Persuasão. Né? A boa e velha persuasão que a mídia inteira faz. Por que eles não iriam me imitar aqui dentro? Entendeu? Ou disse, aqui não é um canal, aqui não é uma página de profecia, também não vou ficar falando coisa aqui de Deus, que hoje o dia o Criador vai fazer isso, aquilo, outro. Não vou fazer isso, não é do meu perfil isso. O Criador não quer isso para mim, acho que ele não quer isso para ninguém, porque é outra maneira de persuasão, é outro artifício para utilizar da tua carência afetiva, da tua carência emocional, da tua necessidade financeira. E eles se alimentam disso, eles recebem por isso também. Muitas vezes vendem algum curso, né? Alguma mentoria e assim por diante, pô, sabe? Mas o Criador está dizendo, não tem inveja do homem violento e de modo nenhum imite o comportamento dele. Porque Deus detesta o perverso, mas é amigo dos justos. Ele detesta esse tipo de gente. Isso é perversidade. Pessoas que agem dessa maneira são perversas. Porque ela não está preocupada comigo nem com você, não. Ela está preocupada exatamente com o dinheiro dela, com o status dela. Entendeu? O Criador está dizendo, bem claro, ele detesta. Porque Deus detesta o perverso, mas é amigo dos justos. E o que é ser justo? Mais uma vez aqui eu vou explicar o que é justo. De uma maneira bem simples. Pega uma porca, aquelas que você coloca no parafuso, e dessa porca, ou melhor, vamos pegar do pneu de um carro. Não tem a porcazinha lá, não tem os parafusos, você coloca o parafuso e vai estar rachando ela, vai rodando. Se aquela porca for muito apertada, ela não condiz com aquele parafuso, ela vai estrunchar, ela vai entrar naquele parafuso, às vezes nem entra, e vai arrebentar com os fios de rosca. E aquilo vai causar um dano naquele parafuso e aquela roda, em algum momento, ela vai acabar caindo e vai causar um acidente. Isso não é ser justo. Isso é ser muito opressor, muito, vamos dizer assim, muito rígido, né? Muito duro. O extremo disso, ao contrário disso, seria uma porca muito folgada e fica sambando ali. Ela não fica presa, ela não pega aperto. E o que é justo é uma que entra na medida certa. E em um certo momento ela vai dar o aperto necessário para manter a firmeza naquela roda e vai trazer segurança. Isso é ser justo. Uma pessoa justa, ela anda com isso. Ela não é muito frouxo, também ela não é rígida. Ela anda na justiça. É uma pessoa justa. Ela é equilibrada, ela consegue ver as coisas e consegue manter-se no equilíbrio, para manter a segurança dela e daquelas pessoas com qual ela está ao seu redor, que ela cuida, por exemplo. Isso é ser justo. É olhar uma situação dessa, como o próprio Criador mostra aqui na palavra, né, do violento, é ver como eu comparei aqui para vocês, as pessoas que utilizam disso. São violentos, eles violentam, eles fazem a violência espiritual, por exemplo. Eles fazem uma manipulação. Isso é ser um violento. Está violentando a sua necessidade espiritual, ela está violentando a sua carência afetiva, e essas pessoas são boas nisso, viu? Vale lembrar. Elas estudam isso, elas estudam isso muito bem, para manipular as pessoas. Isso é uma violência. Isso é uma violência. Então fiquem atentos. O Criador está dizendo isso para mim, Shine, fique atento, não imita isso, não inveja essas pessoas, não queira nada que as pessoas têm. Então, e nem imite elas, fuja disso. Não copie isso, porque o Criador detesta esse tipo de coisa, esses perversos, mas ele ama, ele está perto dos que são justos. Amém? Vamos ficando por aqui. Hoje estendemos um pouquinho mais do que o nosso normal, estamos em 15 minutos. Que o Criador dos céus da terra nos abençoe e nos guarde, e derrame sobre nós o seu Espírito Santo,
fazendo justiça em nossa vida, nos tornando cada vez mais justos, nos livrando do caminho do perverso, do violento. Shalom a todos, fiquem na paz e cuidado com as manipulações dos injustos. Não tenham inveja da vida dele. Essas pessoas não têm uma vida boa, não. Não espere coisa boa dessas pessoas que manipulam e são violentas. Não preste isso. Isso não vai levar ninguém a nada, pelo contrário, vai trazer ruína. O Criador detesta isso, tá bom? Shalom, até a próxima. Que o Pai Celestial nos abençoe e nos guarde. Porque Deus quer e eu quero.